Olá, você que está acompanhando a gente aqui no Foco Tributário, você que já é um seguidor do nosso trabalho e sabe que a gente está nessa jornada publicando um vídeo por dia ao longo de um ano, talvez já tenha me visto falar aqui a respeito dessa série que a gente denominou de 100 dúvidas. Os 100 últimos vídeos dessa nossa jornada de 365 vídeos foram dedicados a tirar as dúvidas daqueles que acompanham o nosso trabalho, principalmente aqueles que postaram o seu questionamento em um dos comentários dos 265 primeiros vídeos. E hoje a gente vai prestigiar o Gilmar Saliba. Gilmar, muito obrigado pela sua audiência e pela sua pergunta. Você nos questiona acerca da incidência do imposto de renda na fonte num pagamento a uma pessoa física. E segundo você coloca, ele tinha um RPA emitido em setembro de 2019 no valor de R$ 3.000, mas que foi pago em outubro, junto com outro RPA emitido no mesmo mês de outubro, no valor de R$ 5.000. Ou seja, ele recebeu em outubro R$ 8.000. E a sua pergunta é se o INSS, tanto do recibo de setembro quanto do recibo de outubro, podem ser somados para efeito de apuração da base do imposto de renda na fonte. Olha, Gilmar, no nosso entendimento é perfeitamente possível. E é natural que você tenha perguntado isso porque, ao examinar a legislação que trata do imposto de renda das pessoas físicas, mais especificamente a Instrução Normativa 1500 de 2014, a gente não vai encontrar regras tão específicas como essa. Mas aí entra a importância de a gente fazer uma interpretação tanto sistemática quanto também finalística. E o que é que a gente vai ver? Que essas duas despesas com o INSS das duas remunerações pagas em outubro de 2019, elas estão vinculadas ao rendimento objeto da retenção do IR. Naturalmente que o INSS sobre esses dois pode sim ser abatido. E a sua dúvida é porque a soma dos dois acaba excedendo o limite máximo do salário de contribuição para efeito do INSS. Mas aí entram algumas coisas que a gente deve considerar. O fato gerador da incidência do INSS sobre o autônomo não coincide necessariamente com o fato gerador da incidência do imposto de renda. Esse é um excelente exemplo que você nos trouxe. De acordo com o artigo 52, lá da Instrução Normativa número 971 de 2009, especificamente no seu parágrafo 1º, a gente deve considerar o crédito como sendo o registro contábil de acordo com o regime de competência lá no mês de setembro como fato gerador para a incidência do INSS. Já o imposto de renda é pelo regime de caixa via de regra, ou seja, o fato gerador do IR-fonte ocorreu em outubro. O que nos leva a crer que não há qualquer restrição em você deduzir a parcela relativa ao INSS das duas remunerações ao calcular o imposto de renda em outubro é também um dispositivo que a gente encontra lá na Instrução Normativa 1500 que trata do imposto de renda. É que lá, pegando o exemplo do 13º salário, a gente vê uma regra expressa proibindo a dedução de INSS de outra remuneração que não seja o próprio 13º salário. O que isso nos dá a entender? Que quando o legislador ele quis restringir, ele restringiu. Quando ele não restringiu, é muito lógico e natural que a gente entenda que o INSS vinculado àquela remuneração sobre a qual a gente vai calcular o imposto de renda, ele pode ser integralmente deduzido, independentemente disso exceder ao limite que seria aplicado ao INSS. Já que aqui, apesar do INSS estar envolvido, ele está envolvido na apuração do IR apenas como uma parcela dedutível da base de cálculo. Essa é a nossa orientação, é o nosso entendimento. O único detalhe que eu observei na sua pergunta e eu chamo a atenção é que no rendimento de setembro, que foi pago em outubro, você informa que o valor foi de R$ 3.000 e o INSS retido de R$ 240. Ocorre que ali em 2019, ainda antes das novas alíquotas instituídas pela reforma previdenciária, o percentual mínimo de 8% ele não se aplicava aos contribuintes individuais, só aos rendimentos do trabalho de empregados, inclusive doméstico, e trabalhadores avulsos. Portanto, se por acaso o seu questionamento foi escrito de maneira correta e lá na apuração houve esse equívoco, a gente chama a atenção que a retenção de INSS dos contribuintes individuais, tanto antes quanto depois da reforma da Previdência, deve ser feita pela regra com a alíquota de 11%. Algumas entidades retêm 20%, mas em situações mais específicas. Espero ter contribuído aí com o esclarecimento dessa dúvida, Gilmar, e espero que todos os demais seguidores do Foco Tributário que estão acompanhando aqui o nosso trabalho
não saiam desse vídeo sem curtir, sem comentar, sem compartilhar. A gente se encontra aqui amanhã respondendo a outra dúvida de um outro seguidor nosso, tomara que seja a sua. Um forte abraço e até amanhã.